Então, olha só, o primeiro aspecto que eu considero indispensável no discipulado é definir o corpo de ensino. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui. No discipulado, o que a gente precisa fazer? Definir o corpo de ensino. Por quê? Por causa do seguinte, em Mateus 28, do 18 ao 20, se você quiser anotar aí o Mateus 28, do 18 ao 20, a gente já sabe bem o que está escrito lá, Jesus mandou ensinar todas as coisas que ele ordenou. Mas quais são todas as coisas que ele ordenou? Aonde estão todas as coisas que ele ordenou? Está na Bíblia inteira? Segundo texto para a gente tentar responder essa pergunta, Atos 20, 27. Nesse texto, Paulo chega para a igreja lá da cidade de Éfeso e fala assim, eu estou livre do sangue de vocês, porque eu já ensinei vocês todo o conselho de Deus. E no versículo 31 ele fala que ele ensinou todo o conselho de Deus em 3 anos. Epa, peraí. Paulo ensinou todas as coisas que Jesus ordenou, que ele chama de todo o conselho de Deus, em 3 anos? Exatamente. Em 3 anos ele fez isso. Então, peraí. O que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ensinar os discípulos, ou melhor dizendo, o conteúdo que a gente tem que ensinar aos discípulos, ele é finito. Ele não é infinito. Ele tem começo, meio e fim. Paulo ensinou todo o conselho em 3 anos. Então tem começo, meio e fim. Ele é um corpo doutrinal finito, não é infinito. Todas as coisas que Jesus ordenou, guardar, né? Ou todo o conselho de Deus não é infinito, é finito. Tá? Então nós como discipuladores temos que ensinar, por exemplo, a Bíblia inteira? Gente, pensa um pouco. Imagina se eu, como discipulador ou como presbítero, eu tivesse que ensinar a Bíblia inteira para os discípulos. Quantos anos aqui no planeta Terra eu tinha que viver para conseguir ensinar a Bíblia inteira? Aprender, praticar e ensinar. Será que uns 5.000 anos eu teria que viver aqui no planeta Terra para conseguir ensinar a Bíblia inteira? Talvez 2,5? Ou 1.000 anos, vai? Vão me enxugar para 500? Será que eu chego? Não vou chegar. Márcio, você está dizendo que nós não temos que ensinar a Bíblia inteira? Estou. Que é isso que você está falando, Márcio? Gente, sabe o que a gente precisa entender, que me ajudou muito? Entender a diferença do útil e do indispensável. Olha só, é útil conhecer quantos reis teve Israel e contar quantos reis teve Israel? É útil. É útil saber todos os detalhes do voto do nazireu, que não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba? É útil. É útil saber todos os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil, mas não é indispensável. Você imagina se eu reúno meu grupo caseiro e fico 1 hora ministrando com eles a quantidade de reis que teve Israel? É indispensável para eles? Para formar o caráter deles, para eles ter comunhão com Deus, para o marido amar a esposa, para a esposa sujeitar o marido, para criar os filhos, para os filhos honrar os pais, para eles descobrir os dons, para eles curar a alma deles, para eles fazer discípulos. É indispensável? Imagina eu ficar 1 hora pregando no domingo, no culto de domingo, sobre os detalhes do voto do nazireu para a congregação. É útil, mas não é indispensável. Então a gente precisa fazer diferença entre o útil e o indispensável. E a gente vai ficar com o indispensável. Esse vai ser o corpo de ensinos definido, que tem começo, meio e fim. Esse vai ser todo o conselho de Deus.
Só que por falta dessa revelação, sabe o que é o mais frequente nos cultos dominicais? O improviso. Eu pego um versículo do Novo Testamento, faço uma combinação com o versículo do Velho Testamento, só para eu ter o efeito de uma boa reunião. E com isso, involuntariamente, eu faço um entretenimento dos santos por anos, anos, anos e anos, sem ensinar eles o indispensável. Sem revelação do que nós devemos ensinar aos discípulos e à congregação, o improviso é o mais frequente. A cada domingo eu improviso. Pego uma combinação do versículo do Novo Testamento, combino com o versículo do Velho, monto mais uma pregação. Essas combinações são infinitas. A Bíblia é uma biblioteca interminável. Nós precisamos ter revelação do indispensável e do útil. Nós vamos ficar com o indispensável, que tem começo, meio e fim. A congregação vai olhar para a gente e vai sentir essa segurança. Nós sabemos o que nós estamos falando. Nós dominamos o assunto. Nós vivemos o assunto e nós ensinamos com segurança. Não atiramos para todo lado. Teve uma vez que eu fui convidado para ministrar numa congregação que não é da nossa rede, fica em outro estado, vocês não conhecem. E o pastor, ele atirava para todo lado, cara. Ele não tinha uma... Entende? Então a congregação olhava ele atirando para todo lado e eles se sentiam inseguros. Aí aos poucos foi dispersando a turma. Porque não sentia segurança, firmeza. Cada hora ele atira para um lado, não sabe para onde ele está nos levando. Né? Então a gente precisa ter isso bem definido, para que a gente não improvise. Sabe um texto que Deus me bateu sem dó? Aquele texto de Lucas 16:8, que Jesus fala assim, ó: os filhos das trevas são mais habilidosos que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque você vai numa universidade, você não sabe nada de engenharia civil ou de TI. Aí você entra lá na faculdade de informática, você entra no primeiro ano, você não sabe nada. Eles têm uma grade curricular que tem começo, meio e fim. Tem estágio, tem laboratório, tem prática, tem prova, tem teoria. Pré-requisitos. Você termina os 5 anos, se você levou a sério, se você se concentrou, você sai pronto para o mercado de trabalho. Você teve até estágio em algum lugar e já está até mais ou menos encaminhado. Você se formou, aquele estágio você já vira, como é que fala? Tem uma palavra para isso. Efetivado. Só que nós não temos isso na igreja. A gente improvisa. E aí vem Jesus dizendo: os filhos das trevas têm mais habilidade do que os filhos da luz. Então nós precisamos definir o que nós vamos ensinar para a congregação, que é indispensável. Os irmãos da Argentina e de Porto Alegre, eles se deram o trabalho de fazer o fundamentação, o edificação, dons e ministérios, cura da alma, para facilitar a nossa vida. Então a gente pega aquele material, eles só pegaram o Novo Testamento e organizaram por temas, porque o Paulo, ele não é muito organizado nas epístolas apostólicas dele, né? Ele vai escrevendo, tá falando dos dons, de repente ele entra em família. Aí daqui a pouco ele fala de santidade, depois ele volta nos dons, aí você fala assim: terminou, Paulo? Ele vai embolando um assunto atrás do outro nas epístolas, você fica até meio perdido. Os irmãos lá da Argentina e de Porto Alegre se deram o trabalho de organizar esses assuntos indispensáveis, que eu chamo de verdades revestidas de um caráter fundamental, que está no Novo Testamento. Eles organizaram por temas: propósito eterno de Deus, vida e obra, porta, caminho e alvo, vida em comunidade, ceia, administração de finanças, função dos cônjuges,
matrimônio indissolúvel, criação de filhos, cura da alma, dons e ministérios. Fechou o kit, cara. Tá top. Aí o que a gente faz? A gente debruça em cima do negócio para dominar o assunto. Saber aplicar na vida dos discípulos. Aplicar na nossa e aplicar na vida dos discípulos. Eles vão olhar e falar assim, pô, os caras sabem o que estão falando. Fala tudo a mesma língua. Eles sabem conduzir o negócio. Sabe para onde está levando nós. E aí a gente vai usando todo esse corpo de ensino definido, com começo, meio e fim, como andares de um prédio. Então eu estou com o meu grupo caseiro aqui, eu pego o elevador, boto todos os discípulos nesse elevador, vou para o primeiro andar e passo lá o propósito eterno de Deus para eles. Aí terminamos o assunto, a gente entra no elevador, vai para o segundo andar, a vida e obra de Jesus. Depois o terceiro andar, a porta, caminho e alvo. Depois a ceia, a vida em comunidade, comunhão com Deus, né? Oração, palavra, jejum, louvor, adoração, comunhão com os irmãos. Né? E vai indo. Só que aí entra muito a liderança de cada discipulador. Porque a Bíblia fala o que lá em Provérbios? Põe o teu coração sobre o rebanho, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então você está de olho aqui nas tuas ovelhas do seu grupo caseiro, enquanto você está passando o ensino progressivo. Você está de olho. Só que aí você está lá nos dons e ministérios e você tem 10 discípulos no seu grupo caseiro. 7 está com dívida. Você acha que eles estão com cabeça para aprender dons e ministérios? Dívida é um dos maiores ladrões de energia psíquica do ser humano. Ele está com dívida, ele não consegue abrir a cabeça para aprender de dom, cara. Ele está cheio de dívida, amanhã vai ligar cobrando. Então o que você faz? Você estaciona esses dons e ministérios, pega o elevador, volta lá na administração de finanças e transmite de novo a administração de finanças para ele. Vai muito desse feeling pastoral de liderança de cada discipulador, de cada líder de grupo caseiro, que está olhando ali, ele precisa conhecer o estado das suas ovelhas. Ele precisa saber como é que está, aonde que deu o nó na lãzinha ali, da maioria. Então eu vou parar os dons aqui e vou voltar para a administração de finanças, vamos apertar uns parafusos, fazer uns ajustes, depois a gente volta para a administração de finanças. Então a gente vai usando isso como andares de um prédio. A gente precisa ter essa... Entende? Pra gente ir fazendo esse trabalho aí. Aí as ovelhas vão ficando sadias. E a ovelha sadia da cria. Amém? Amém? Então esse é o primeiro ponto. Definir o corpo de ensino. Segundo ponto. Discipulado é paternidade. Não é grupo de estudo bíblico. Não é mini culto. É paternidade. Vamos tentar explorar um pouco mais esse negócio. Discipulado é paternidade. Esse é o segundo ponto. Gente, deixa eu só abrir um parênteses no primeiro ponto aqui que eu esqueci de falar. É claro que o líder de grupo caseiro, com esse corpo de ensino definido, não é que o líder de grupo caseiro tem que ficar engessado naquele negócio. O líder de grupo caseiro ele tem autonomia, ele está buscando ao Senhor aqui, a reunião é sexta-feira do meu grupo caseiro. Estou buscando ao Senhor aqui na minha comunhão e intimidade com Deus para a reunião de amanhã. O Espírito Santo fala assim, amanhã não vai ter ensino, vai todo mundo para a rua evangelizar. Amém? O corpo definido de ensino é um corrimão, entende? Para o discipulador saber que tem aqui uma estrada pavimentada para conduzir o grupo caseiro, para não ficar assim no improviso. Claro, sem, pelo amor de Deus, eliminar a dependência do Espírito Santo. De repente o Espírito Santo fala para você, líder de grupo caseiro, amanhã no seu grupo caseiro vocês vão ceiar e vão ficar em comunhão uns com os outros e só vai adorar. E ponto final. Amém? Espírito Santo é o cabeça. Né? Então o corpo de ensino definido é uma ferramenta para a gente trabalhar e não um gesso para a gente estruturar um monumento. A igreja tem que ser um movimento, não pode ser um monumento. Amém? Amém. Só para me explicar bem aqui. Vamos para o segundo ponto.